Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada por estarem aqui presentes nesta mais uma sessão do Scientech for Society, que é uma iniciativa da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciência e Tecnologia, Nova School of Science and Technology, o nosso nome decorrente dos novos estatutos da FCT. Temos aqui hoje a segunda sessão do tema das artes e do património natural e cultural, e hoje temos connosco os colegas, a professora Márcia Vilariques, presidente do Departamento de Conservação e Restauro, e também coordenadora do Centro de Investigação VICART, e o professor Otávio Mateus, do Departamento de Ciências da Terra e investigador no Centro de Investigação GeoBiotech. É um gosto tê-los connosco hoje para este tema tão importante para a nossa faculdade. Já tivemos na primeira sessão do mês de abril a professora Paula Diogo e o professor João Martins, e a nossa intervenção com este ciclo de webinars é dar a conhecer a grande abrangência científica da nossa faculdade, através dos trabalhos de investigação dos colegas dos oradores, que hoje são a professora Márcia Vilariques e o professor Otávio Mateus. Muito obrigada a ambos por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar pela professora Márcia Vilariques. Peço ao Laboratório de e-Learning que passe o pequeno filme que foi realizado no âmbito da investigação da colega. Penso que será o João Moro a passar o vídeo, e depois teremos, podem colocar as vossas questões no bate-papo aqui no nosso chat. Se tiverem questões, vão colocando ao longo da apresentação, e depois faremos essas questões aos colegas que estão hoje aqui connosco. Não se coíbam de nos colocar questões relativamente aos temas que estão a ser apresentados. Então, agradeço então que o Laboratório de e-Learning inicie o vídeo. Boa tarde, chamo-me Márcia Vilariques, eu sou professora no Departamento de Conservação e Restauro da Universidade Nova de Lisboa, sou investigadora e coordenadora da Unidade de Investigação VICART, onde nós juntamos artistas e cientistas para estudar a forma como eram produzidos e usados objetos de vidro e de cerâmica, e também desenvolvemos formas inovadoras de aplicação destes materiais em arte, em ciência e também na conservação. Portanto, a minha investigação centra-se fundamentalmente no estudo de identificação destes materiais e técnicas com que estudávamos estes objetos antigos. Isto é uma investigação que muitas vezes nós comparamos a um processo de engenharia reversa, em que efetivamente nós aqui temos duas fontes de informação. Por um lado, o objeto propriamente dito, que nós caracterizamos materialmente. Por outro lado, materiais, portanto, fontes escritas, na forma normalmente receituários e tratados, com os quais nós conseguimos também ter esta visão mais completa de como é que estes materiais eram produzidos. Este procurar saber como é que estes materiais antigos foram produzidos é um grande desafio. Aquilo que nós começamos por fazer, como eu disse, é olhar, fazer uma análise crítica das fontes escritas, tentando identificar as receitas e tentando compreendê-las à luz dos nossos dias. Fazemos essa comparação com a caracterização material dos objetos. A partir daí conseguimos criar protocolos químicos e fazemos a produção. Nós aqui vamos ainda mais longe, não só produzimos os materiais, como depois aplicamos, por exemplo, produzimos objetos de vidro através destes materiais antigos. Por exemplo, esta é uma pedra do rio Ticino, que era o rio perto da Itália, de onde era produzido o vidro veneziano. Portanto, nós usamos estas fontes de matéria-primas originais, que depois misturamos com cinzas de plantas, de acordo com esses mesmos receituários,
E, finalmente, podemos juntar elementos corantes, como é o caso deste caso, que é uma pedra de escudorite, ou seja, de óxido de cobalto, e a partir daí temos de produzir este vidro, ou esta tinta, neste caso é um esmalte, para pintar sobre vidro com estes azuis. Este é um conhecimento que nós também queremos levar e que levamos para os museus, porque a partir deste conhecimento nós conseguimos criar novas narrativas, novas formas de apresentar o nosso património, de forma a aproximar mais o público deste conhecimento. Nós começámos no Departamento de Conservação e Restauro, este trabalho começou com o estudo de iluminuras da Idade Média. Muito deste trabalho era coordenado pela professora Maria João Mel, que tem fundamentalmente como objetivo identificar as moléculas da cor que nos têm acompanhado ao longo de séculos, algumas delas ao longo de milénios. Um mistério milenar finalmente desvendado. A molécula que dá a cor ao azul medieval extraído da Chrosophora tinctoria, também conhecido como fólium. A molécula que está por trás do fólium, a crosophoridina, foi utilizada desde a antiguidade para dar corpo a um belo azul usado para pintar, não sendo nem uma antocianina, como as que se encontram em muitas flores e frutos, nem índigo, o mais estável dos corantes naturais para o azul. Constitui por si só uma nova família de compostos. Na Idade Média, os extratos azul-púrpura da Chrosophora tinctoria eram guardados em trapinhos que se usavam como aguarelas. Estes eram obtidos embebedando os tecidos no tinto e deixando-se secar. Para pintar, cortava-se o necessário desses trapinhos e extraía-se a cor com a ajuda do meio ligante apropriado. A nossa investigação mostrou que a estrutura química deste azul é representada por um dímero monoglucosilado da hermidina, que designamos de crosophoridina. Saltamos então agora para o século XIX. Nós, desde 2008, no Departamento de Conservação e Restauro, começámos a estudar o artista Amadeu de Sousa Cardoso, no âmbito da produção do catálogo Raisonné pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Um catálogo Raisonné, portanto, engloba em princípio, todas as obras identificadas de um artista. Claro que nessas alturas surge também a necessidade de garantir que estamos a falar de obras autênticas e, portanto, na altura a Fundação Carlos Gulbenkian contactou-nos relativamente a alguns quadros que teria, efetivamente, dúvidas relativamente à sua autoria. O que é que nós fizemos? Nós estudámos os materiais de Amadeu através de um conjunto grande de técnicas analíticas, portanto, obras originais, que depois fizemos a comparação com esses quadros que estavam em dúvida. Isto depois foi uma investigação que foi continuando ao longo do tempo, portanto, e que continua hoje em dia, e ao qual acabamos por englobar também a produção destas tintas, tal como tínhamos feito desde a Idade Média, tal como eu vos vou mostrar também como é que fazemos do vidro. Em particular, nós estudamos o Winsor & Newton. O Winsor & Newton é um dos principais produtores, ainda até hoje, mas definitivamente no século XIX, e também grandes inovadores. Nós temos o privilégio de ter uma base de dados das receitas originais da Winsor & Newton, que estudamos, que tem sido a origem de muita investigação. Uma das principais investigações que temos feito são do amarelo. E o amarelo porquê? Porque o amarelo do Amadeu de Sousa Cardoso é um amarelo que continua nos seus quadros muito vibrante e brilhante, mas em obras como do artista Van Gogh tem vindo a perder esse seu brilho e ter um tom castanho. E, portanto, o departamento faz parte de uma rede europeia que está exatamente a estudar os mecanismos de degradação desta cor, e neste momento também de outras, como as lacas vermelhas, que também desaparecem em muitos destes artistas, e isso é feito, mais uma vez, fazendo esta comparação com as obras originais, com tubos de tinta, neste caso nós temos acesso a material também histórico, comparando diretamente com as receitas, e a partir daí podemos então fazer testes de degradação com aquilo que nós chamamos amostras de referência portanto, que estão historicamente bastante corretas, portanto, próximas daquilo que seria o original, e aí conseguimos seguir estes mecanismos de degradação e perceber, por exemplo, no caso do amarelo, porque é que
em terceira Newton tinha uma formulação realmente muito estável. Infelizmente, o artista Van Gogh não tinha acesso a essas tintas, que eram também das mais dispendiosas do mercado, e estão a perder então essa cor. Para além destes projetos, aos quais eu tenho estado ligada, realmente o foco da minha investigação prende sobre materiais, prendido mais sobre materiais de pintura que são utilizados para vitrais. Os mais antigos eram as grisalhas. As grisalhas são o que é usado para fazer estes contornos, são basicamente óxidos de ferro, portanto era limalha de ferro que era queimada, que depois é misturada com uma goma arábica para fazer a tinta, que depois vai ao forno e a partir daí, portanto, conseguimos esta pintura que tem técnica própria. O amarelo de prata são nanopartículas de prata que estão no interior do nosso vidro. Foi, no fundo, a segunda tinta que começou a ser usada e também foi a segunda tinta que nós aqui começámos a estudar. Foi um grande desafio que nós não estávamos tanto à espera, porque as indicações que tínhamos das primeiras receitas era até um processo muito simples em que aquilo que se fazia era moer prata e depois aplicar, misturar com um ocre, que é uma terra também, um óxido de ferro, e aplicar depois sobre o vidro, mais uma vez ir ao forno. Portanto, estas tintas são tudo tintas que têm sempre que ser recozidas, neste caso à volta dos 500, 650 graus. O que é que aconteceu? Quando começámos a moer a prata, e para quem possa ter alguma experiência com prata diz, pois, claro, a prata nunca fica em pó. A prata vai esticando, não é? Faz-se o que se chama a folha de prata. No entanto, aquilo que nós precisávamos era de um pó de prata. Já só fomos encontrar a solução para criar um pó de prata já em receituários do século XVII e, portanto, já muitíssimo mais tarde. Implica a utilização de ácidos, que também eram usadas neste período. Portanto, o amarelo de prata, a primeira referência, anda à volta de 1400. Portanto, era um ácido que era utilizado, um processo também que envolvia o cobre, e a partir daí temos então o pó de prata, que depois é calcinado, é misturado também por vezes com ovo, com gema ou clara de ovo, e depois é pintado. É algo também muito interessante. Muitas vezes no restauro do vitral implica substituição de peças. Se nós imaginarmos que são peças que ficam muito partidas e que depois já não se podem recolocar, tem que se voltar a pintar. Não é muito fácil controlar o tom do amarelo. Vocês veem cá tons de amarelo muito diferentes, que estão associados aos diferentes tamanhos das nanopartículas no interior do vidro, assim como à sua concentração. E, portanto, também temos estado a estudar a forma de melhor controlar esse tamanho, para quando precisamos de fazer um restauro, tenhamos uma metodologia concreta para obter o tom, digamos assim, de amarelo que nós queremos. Como eu já vos falei do azul, não é? Que basicamente aquilo que temos produzimos um vidro, é um esmalte. O esmalte é um vidro colorido moído, que é feito à base de um vidro muito rico em chumbo, isto tradicionalmente, de forma a que tenha um ponto de amolecimento diferente do vidro sobre o qual vai ser pintado, para que esse vidro não sofra nenhuma deformação. Acaba por ter bastante rugosidade, que depende um bocadinho da moagem que nós conseguimos. É possível obter tons de azul muito, muito distintos e que também vemos na nossa obra de arte. O que nós verificámos em muitos dos vitrais que estudámos é que era uma zona de cor que parecia ter corrosão preferencial, digamos. As outras cores não estavam em bom estado. No entanto, estes esmaltes muitas vezes são sais de cálcio, tipicamente, que resultam da corrosão, do processo normal de corrosão do vidro em contacto com a água. Portanto, sulfatos de cálcio, carbonatos de cálcio. Portanto, nós criámos estas amostras, também fizemos exatamente essa degradação e começámos a desenvolver formas de como remover esta degradação, e um dos projetos, também tivemos uma tese de mestrado e também tese de doutoramento a propósito disso com o grupo de IBOL-IAQV, e aquilo que nós fizemos foi desenvolvimento de líquidos iónicos para a limpeza deste esmalte, que é algo que não conseguíamos retirar com as metodologias tradicionais. O último exemplo de produção de vidro
que nós temos. Portanto, a Vicarte é realmente, e a Faculdade de Ciência e Tecnologia tem aqui um sítio único para fazer o que nós fazemos. Portanto, somos o único centro de investigação em que nos permite, em que conseguimos produzir vidro. Para além de produzir o vidro, conseguimos depois aplicá-lo, conseguimos fazer objetos com esse vidro que produzimos. E isso tem sido procurado por uma série de instituições europeias. Falámos há bocadinho da degradação do vidro, acho que é fácil vocês perceberem que quando estamos a estudar objetos históricos, o vidro foi superado, portanto é um processo a quente e que a superfície do vidro vai ser muito diferente daquilo que é muitas vezes feito em laboratório, que é produzirmos o vidro e depois polir. Esta superfície vai ter uma velocidade e até alguns mecanismos de degradação que são diferentes e, portanto, nós temos muitas vezes outros grupos internacionais que nos procuram devido a estas competências. E, nesse sentido, portanto, eu integrei um projeto Arte Technique, é um projeto sediado na Universidade de Amsterdão e Universidade de Utrecht, na Holanda, foi financiado com uma ERC, neste caso para estudar vidro, o esmalte vermelho. Basicamente, mais uma vez, seguimos os mesmos procedimentos. Qual foi a diferença daquilo que nós fizemos relativamente a outros projetos? Uma das questões que muitas vezes se levanta nesta produção do vidro e queremos que haja uma precisão histórica naquilo que estamos a fazer, tem a ver com os fornos, não é? Nós aqui usamos fornos elétricos, os fornos que eram usados eram fundamentalmente fornos a lenha, depois mais tarde também fornos a carvão, e portanto aqui percorremos uma série de sítios para fazer este vidro e verificar as diferenças que existiam, efetivamente, entre os diferentes fornos, entre os diferentes controlos da cor. É um vidro vermelho que é extremamente escuro e realmente um dos resultados que tivemos acabou até por ser num forno com uma geometria muito próxima daquilo que encontramos depois no tratado. Portanto, no Kunkel, e que é, na verdade, muito o que se usa atualmente para vidros de cerâmica, fornos de cerâmica e não tanto de vidro, mas é uma geometria e foi, sem dúvida, aquilo que nós conseguimos de vidro de melhor qualidade e mais próximo. Nós, neste momento, temos um projeto que junta muito este conhecimento que eu vos falei das tintas do século XIX, do nosso conhecimento que temos de vidro, que tem a ver com o estudo dos vidros para projeção com a lanterna mágica. São diapositivos, como este, que têm algum tipo de movimento. No século XIX torna-se muito importante, quer no entretenimento, quer academicamente, portanto, as aulas. Portanto, estamos a falar aqui dos primeiros projetores, não é? E, portanto, as aulas eram dadas, efetivamente, com estas projeções. A pintura, em particular, não só para o entretenimento, mas se pensarmos que a biologia, a anatomia, portanto, era algo muitíssimo importante, era muito detalhe. São pinturas muito finas, mas que depois são projetadas e, portanto, todos os detalhes eram visíveis. E surgem realmente uma série de livros de como pintar. Um desses livros da Winsor & Newton, e, portanto, voltámos aqui a esse conhecimento que tínhamos estado a desenvolver em torno do Amadeu e dos artistas do final do século XIX, início do século XX, e estamos a estudar efetivamente como é que estas tintas são feitas. Mais uma vez aqui podemos estudar desde o início. Portanto, com a colaboração do nosso artista residente, Robert Wiley, produzimos a chapa de vidro. Estamos a estudar então as tintas que são indicadas, porque existe mesmo referência para pintura em transparência, que não é a mesma coisa da pintura de uma tela normal, e depois, a partir daí, melhores formas de conservação, perceber como é que estes materiais são feitos e contribuir para a divulgação. Infelizmente, a catalogação nas instituições, as instituições têm muitos diapositivos de lanterna mágica nas suas coleções. Nós estamos a trabalhar com a Cinemateca, por exemplo, que tem cerca de 1500, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, o Porto, portanto, em todos estes museus académicos existiam muitos diapositivos, nem sempre estão bem catalogados ainda por falta de informação disponível a nível internacional e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é exatamente
começar esta inventariação com mais informação técnica e depois, a partir daí, também desenvolver novas metodologias de conservação. Quando eu digo novas, é metodologias de conservação, porque não existem ainda nenhumas. Muito obrigada, Márcia. Foi uma intervenção muitíssimo importante, fabulosa mesmo, como diria ali o nosso colega João Correia de Freitas. Não estou a ver aqui, por enquanto, nenhuma pergunta no chat. Vou então fazer as honras de iniciar uma pergunta. É natural, viu-se na apresentação da Márcia, é natural esta relação entre conservação e restauro e a química, pronto, vê-se muito no início da sua apresentação. E eu pergunto, com os desenvolvimentos que temos agora, com a digitalização de documentos e etc., há parcerias, com certeza, com a possibilidade de fazer parcerias com outras áreas, e eu diria mesmo que talvez, atendendo à área digital, parcerias com a parte da informática. E eu sei que vocês estão, quer o Departamento de Conservação e Restauro, quer o Departamento de Informática, estão representados ou fazem parte do consórcio da nova IAT, do Instituto de Arte e Tecnologia. A Márcia podia falar-nos também um bocadinho sobre esta parceria e sobre agora levá-la um bocadinho para outra parte da investigação, pelo menos do departamento, não diria, pode não ser a investigação própria da Márcia, mas do departamento e do centro de investigação. Relativamente a essa colaboração com a informática, diretamente com o professor Nuno Correia, já vem desde esses primeiros projetos das Iluminuras, em que desde logo foi feito um livro em que se pudesse também simular como se faziam as tintas medievais, que é uma atividade que nós levamos muitas vezes a professora Maria João, levamos muitas vezes até ao pavilhão do conhecimento, escolas, museus, portanto, em que se podia fazer com as mãos, mas há muitas situações em que isso não se pode e, portanto, essa tem sido uma das aplicações. Mais recentemente estamos também envolvidos em diversos projetos europeus, porque cada vez mais, e era também aqui o convite que também fica para o e-learning fazer outras coisas, e este vídeo foi aqui uma experiência muito interessante, que tem a ver com o facto do artesanato, não é? Aquilo que em inglês é o craft, que não traduz exatamente só o artesanato, que são competências que se estão a perder e que necessitam de ser registadas e revitalizadas. E esse trabalho também depois junto das comunidades que tem sido essa colaboração. E que em relação ao IAT, o IAT é ainda muito um conceito, não é? Que andamos sempre até aqui a tentar descobrir exatamente o que é e o que vai ser. E eu, por acaso, acho que esta plataforma seria ótima para nós apresentarmos o IAT e os nossos colegas poderem nos ouvir e sugerirem aqui ideias, porque neste momento são umas paredes, umas a cair mais do que as outras, com ideias do que se pode lá fazer dentro dessas condições, mas aquilo que se pretende. Portanto, há uma imagem também da própria Câmara de Almada, não é? Que seja, por um lado, um ponto de referência de ligação a artes e tecnologias, no que é que isso queira, nas suas diferentes vertentes e interpretações que isso possa ter. Por outro lado, que não seja um cogumelo no meio da trafaria, portanto, que seja intimamente interligado com a comunidade, não só da trafaria, mas mais circundantes, e como é que essa ligação também se vai fazer com a cidade de Lisboa, e por isso mesmo estamos num projeto europeu que estuda neste momento é efetivamente como é que estes sítios se implementam junto das comunidades, de forma a não serem esses cogumelos, não é, que crescem e que estão desligados, e não estou aqui a falar de arquitetura, estou a falar mesmo da sua existência, e que é aquilo que se chama o meanwhile, não é? Entretanto, portanto, enquanto um IAT existe e não existe, o que é que se vai fazer entretanto de forma a estabelecer essas colaborações? E acho que
que a faculdade tem muitos outros departamentos, isto, o ter-nos calhado a nós, de alguma maneira, foi quase circunstancial, porque era uma coisa com artes e a Vicarte tinha as artes, e o Nuno também já tinha essas colaborações, até porque tem com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, portanto são as duas faculdades preferenciais neste acordo, mas acho que neste momento já começa efetivamente a haver o suficiente, a infraestrutura suficiente, não é, para se poder começar agora a perceber da participação da IFCT, que pode ser muito mais abrangente e muito mais rica do que aquilo que se quer. Eu pessoalmente, pronto, acho que seria fantástico fazer um espetáculo de lanterna mágica no IAT, para além de queremos fazer estúdios de vidro, mas isso já são aquelas atividades em termos da cerâmica e do vidro, usar matérias locais, primas locais, portanto, mas isso, pronto, isto já é todo o nosso pessoal, o interesse mais pessoal, sim. Obrigada, Márcia. Temos aqui também, foi muito interessante essa mensagem, aliás, já numa interação por e-mail com o professor Nuno Correia, também já tinha referido. Pretendemos voltar ao IAT e vamos contactar-vos seguramente. Temos aqui uma pergunta da Leonora Rimar, pergunta se a Escola das Artes da Católica do Porto também tem um departamento de conservação e restauro, se já tiveram algum projeto em colaboração com esta escola. Nós particularmente organizamos muitos eventos em conjunto, as pessoas de conservação e restauro gostam muito, e temos alguns projetos de investigação, como de guiar com a Eduarda. Temos as especialidades um bocadinho diferentes, o que é ótimo em termos de enriquecimento do país, mas na verdade, digamos que reconhecidas em termos europeus, há 3 escolas de conservação e restauro no país, a nossa é uma delas, todas com perfis diferentes e, portanto, estamos sempre em contacto uns com os outros, também nessa definição das necessidades, do perfil do conservador, do que é da investigação em conservação, para além de troca de alunos e de projetos. Obrigada, Márcia. Temos outra questão da Joana Pinto, do Senimate. Tem uma questão de curiosidade: como são feitos os padrões nos vitrais? São zonas no mesmo vidro com colorações diferentes? Se sim, como mascarar as zonas, ou são vidros diferentes juntos ou fixos posteriormente? Ok, então depende dos períodos, não é? O mais tradicional é ser vidro, portanto cada cor é um vidro diferente e depois eram unidos com calhas de chumbo. Tradicional, e quando eu digo tradicionalmente vem agora até o século XXI, existem já outras metodologias, mas esta continua a ser a técnica tradicional. A partir do século XVI, com o aparecimento dos esmaltes, como aquele esmalte azul que eu apareci, essa divulgação, começamos a ter a pintura sobre vidro, portanto em que a cor é obtida de transparência, e aí eu já posso ter um vidro único, apesar de, pronto, depois há questões estruturais que limitem esse tamanho, mas pronto, um vidro único que é pintado com várias cores, portanto existem aqui essas duas possibilidades, portanto uma por pintura e outra com vidros de cores diferentes. Obrigada, penso que a Joana deve ter ficado esclarecida. Eu penso que a Joana é do Senimate, portanto dos materiais, não é? Portanto, também é natural haver colaborações vossas com as ciências dos materiais. Também a Joana, para além de tudo mais, é minha colega de curso. Fizemos as duas o curso aqui de Física. E também ela participou em algumas análises do Amadeu, daquele projeto dos amarelos, ainda fizemos alguma coisa em conjunto, mas relativamente ao vidro, por acaso, nunca trabalhamos, tirando ao contrário, nós fazermos algumas análises nos vidros deles, que não têm nada a ver com os nossos, mas sim, temos. Ok, pronto, Maria J. Melo, uma investigação maravilhosa, penso que se calhar é a Maria João Melo, e também parabéns à Maria João Melo pela recente descoberta
uma investigação maravilhosa, apresentada de mãos na massa, com viva o laboratório e viva a bata do laboratório. Também concordo com a Maria João. Obrigada pela apresentação, Márcia, foi muito boa. Eu queria agradecer ao João que filmou e que teve esta paciência. Tivemos aqui muitas, desculpem, não é habitual, mas acho que foi um trabalho muito engraçado. É um trabalho de colaboração com o e-learning, que na pessoa do João Correia de Freitas também tem todo o interesse e disponibilidade em aprofundar a colaboração. E que será um privilégio, é um privilégio para todos. E mais uma vez, muito obrigada pela apresentação, pela participação nesta série. E temos também aqui da Paula Diogo, em relação ao Instituto das Artes e eventuais atividades. O DCSA tem tido atividades na área das artes, ligada ao antropocénico, que foi a sessão passada, que já foram mostrados na biblioteca do Culturgest, penso, e que podem ser recuperadas, bem como o trabalho na área do som, que tem muitas ligações ao Departamento de Ambiente. Sem dúvida teremos aqui poderemos ter uma sessão interna de colaboração entre os vários departamentos para potenciar atividades no IAT. Pronto, penso que não há mais questões. Passava então agora ao colega Otávio Mateus. Vamos manter-nos aqui no registro histórico e vamos um bocadinho anterior ao século I. Vamos se calhar falar de outro tema que envolve uma história um bocadinho mais antiga. E passava então ao professor Otávio Mateus e à apresentação do vídeo que o professor Otávio realizou, e pedi ao laboratório de e-learning que nos apresentasse então esse vídeo. O trabalho paleontológico começa muitas vezes aqui, no terreno. E neste caso estamos nas arribas do concelho da Lourinhã, e estas rochas por baixo dos meus pés têm cerca de 152 milhões de anos. E é precisamente nestas rochas que vamos descobrir fósseis de dinossauros e outros animais. Daqui perto descobrimos o maior dinossauro carnívoro que alguma vez existiu na Europa. Mesmo ali, por trás naquela enseada. Um pouco mais à frente veio outro dinossauro, chama-se Zbi Atlânticos. E aqui, não muito longe, a menos de 1 km, vem um enorme ninho de dinossauro com embriões, os bebés antes de nascerem. Ora, aqui está uma descoberta fabulosa. É uma casca de ovo de dinossauro. Tem apenas 1 milímetro de espessura, ou se calhar até menos, e para aí uns 5 milímetros de comprimento. Não parece grande coisa, mas isto é uma casca de ovo de um dinossauro carnívoro com mais de 152 milhões de anos. Absolutamente espetacular. E nós sabemos que este ninho estava aqui, porque já o escavámos há uns anos atrás. Estamos na praia do Caniçal, no concelho da Lourinhã. E daqui veio um ninho muito grande, com mais de 100 ovos de dinossauro. Esta casca e os ovos que vieram deste ninho mostram algo sobre a reprodução dos dinossauros, como é que eles viviam e como é que eles morriam. É, portanto, um fóssil de elevado interesse científico. Esta casca vai agora para as coleções do Museu da Lourinhã. E é importante que fósseis como estes estejam nas coleções de museus e universidades, coleções de acesso público para fins científicos, porque são de todos nós. É importante que não haja pilhagem de jazidas e que a lei ajude a preservar estes fósseis, como é o caso da lei que preserva os fósseis do concelho da Lourinhã. Qualquer recolha tem de ser feita com um paleontólogo de vertebrados e tem de ser anotado num caderno ou de outra forma
a coordenada geográfica exata. E isso pode ser feito com um GPS ou até com os apps de localização que nos dão as coordenadas geográficas exatas de um determinado local. Eu uso o GPS Test, mas há muitas outras deste género. Vou anotar a localização desta casca, recolhê-la e por fim deixá-la no Museu da Lourinhã. Ora, estamos realmente num parque jurássico, num sítio fabuloso para se descobrirem vestígios de dinossauros. Porventura, um dos melhores sítios do mundo para esse efeito. Muitos destes achados acabam por ir para o laboratório, são recolhidos, são escavados, vão para o laboratório, onde são preparados, analisados, limpos, consolidados, reconstruídos. Após essa fase, começa o verdadeiro estudo, onde vamos perceber que osso é que dinossauro se trata, se é uma nova espécie ou se é uma espécie já conhecida, e o que é que nos diz esta ocorrência neste local, nesta idade geológica ou com aqueles aspectos anatómicos que possa ter. Todo esse trabalho paleontológico termina com um artigo científico e termina com os fósseis em exposição no museu, neste caso ou no Museu da Lourinhã ou no Dinoparque Lourinhã. E este é um trabalho feito em colaboração entre a Universidade Nova de Lisboa e o Museu da Lourinhã, e daqui saem também muitas teses, tanto de mestrado como de doutoramento, neste caso do mestrado em Paleontologia da Universidade Nova e da Universidade de Évora. Temos aqui ossos de dinossauro no terreno e estes ossos, tal como estão, não têm muito valor, estão no terreno, ninguém conhece estes ossos, mas eles poderão ter algum valor, claro, se fosse permitido, não é legalmente, mas se fosse permitido poderia ser vendido. Mas se for um dinossauro interessante, pode estar no museu, e aí as pessoas querem ver e têm esse interesse, e isso é um valor científico muito, muito importante, e era isso que eu gostava de explorar um pouco mais. Estamos no centro da Lourinhã, onde está o Museu da Lourinhã, e aqui vão parar os dinossauros que são descobertos neste concelho. Dinossauros com 150 milhões de anos, e apesar de estarem mortos e fossilizados, eles dão vida a esta região e acabam por ser um motor turístico e por isso um motor económico de toda uma região. E este é um dos impactos da paleontologia na sociedade. Fazemos-los porque gostamos de aprender mais sobre aquele dinossauro. Como é que ele vivia, como é que ele se reproduzia, como é que ele morreu e como foi a evolução dos dinossauros. Mas depois aquele material vai para um museu e esses museus têm repercussões muito interessantes. A mais visível expressão da nossa atividade científica dá-se aqui no Dinoparque Lourinhã. É um empreendimento turístico que atrai milhares de visitantes por ano. Só no primeiro ano foram 300 mil visitantes. E é o resultado de um esforço que junta os paleontólogos, a Câmara Municipal e entidades privadas para promover a paleontologia e para promover todos estes resultados científicos que nós temos vindo a adquirir. Portanto, fazer paleontologia é muito mais do que apenas divertirmos a colher os fósseis mais interessantes. Tem implicações económicas em toda uma região e este aqui é o seu expoente máximo. Estamos no Dinoparque Lourinhã e por detrás de mim está um dinossauro chamado Miragaia longicole. É uma réplica, e os originais estão aqui por baixo, de um dinossauro único,
uma espécie nova para a ciência e foi batizada, dedicada à localidade onde foi descoberto, a localidade de Miragaia. Qual é o valor de uma descoberta como esta? Claro que há um valor científico. Deste trabalho e desta descoberta saíram artigos científicos e que permitem compreender a evolução dos dinossauros, a ecologia dos dinossauros e aquele ecossistema do Jurássico Superior da região da Lourinhã. Mas há também um outro valor para a sociedade. Este dinossauro está agora exposto no Dinoparque da Lourinhã e é um património do Museu da Lourinhã. É, na verdade, um património de todos nós. E é de tal forma interessante que as pessoas vêm aos museus, trazem as suas famílias e querem ver este dinossauro. Isto significa também que fósseis como estes são um certo motor de uma economia ligada aos museus, e os museus promovem a atração das pessoas a uma determinada região e desenvolvem a economia dessa região. Mas isto também traz uma parte de identidade para essa região. As pessoas aqui desta área, da Lourinhã e arredores, começam a reconhecer-se cada vez mais como estando na capital dos dinossauros. Esta é também uma contribuição para a identidade dos lourinhanenses e das pessoas da região oeste. Isto faz alguns impactos outros mais externos, como a estratégia para criar um geoparque. O geoparque é uma candidatura que se faz para a Unesco para reconhecimento do património global e é uma estratégia de desenvolvimento sustentável usando a geologia e usando o património geológico. Portanto, quando nós escavamos este dinossauro na aldeia de Miragaia, estávamos longe de pensar que ele teria numerosas implicações como acabou por ter. Sendo uma nova espécie para a ciência, estando aqui como uma das peças centrais no Dinoparque e sendo um dos motivos que faz uma candidatura de Portugal à Unesco para tentar utilizar todo este território como estratégia de desenvolvimento sustentável em formato de geoparque. Estes são alguns exemplos do impacto do património paleontológico na sociedade. Há muitos outros, contudo. As pessoas começam a utilizar os nomes de dinossauros e as imagens dos dinossauros em logotipos e nas marcas dos seus produtos. As pessoas começam a apreciar toda a sua identidade ligada também à questão de serem da terra dos dinossauros. E, inclusivamente, há, obviamente, a atração de milhares de turistas que vêm aqui ao Dinoparque. Estamos no centro da Lourinhã e na praça principal está um modelo, uma réplica de um dinossauro chamado Lourinhanosaurus antonésio. Os ossos originais estão no Museu da Lourinhã e no Dinoparque da Lourinhã. E é uma espécie única e o nome foi dedicado, claro, à Vila da Lourinhã e por isso se chama Lourinhanosaurus, e a Miguel Teles Antunes e por isso se chama Antonésio. Miguel Teles Antunes é um paleontólogo, o fundador do Departamento de Ciências da Terra da Universidade Nova de Lisboa. Este é um modelo em vida de um dinossauro chamado Anquilosaurus. É uma reconstrução artística e uma forma, uma estratégia da Câmara Municipal da Lourinhã atrair os turistas ao centro da vila, usando o património paleontológico
como o mote para isso mesmo. Muito obrigada, Otávio. Se não fosse a pandemia, acho que já estávamos todos a rumar à Lourinhã para ver o Parque da Lourinhã. Foi uma apresentação também fantástica, muito obrigada. Tenho aqui uma questão, e é uma questão da Maria Godinho. Também podem ser encontrados dinossauros noutras regiões do país? É uma questão que eu também me colocava. Porquê a região da Lourinhã ser tão rica? Não, obrigado, Fátima Rodrigues, e obrigado pelos colegas que ajudaram neste vídeo. Vou começar pela segunda parte da pergunta: porque é que a Lourinhã tem tantos dinossauros? Eu acho que eles já sabiam onde é que se vivia bem, número 1. Mas, obviamente, era um sítio com muita vegetação, muita água e, portanto, fácil, bom para eles viverem. Também era relativamente bom para eles fossilizarem. Portanto, o sítio tinha muitos rios e lagos e eram rapidamente enterrados e permitia a fossilização daqueles esqueletos. E, por fim, todas essas rochas do Jurássico Superior Continental estão à superfície e estão agora acessíveis, sobretudo nas arribas, e não estão cobertas por cidades ou florestas ou terrenos agrícolas. Portanto, e tudo isto, estas três combinações, um sítio bom para viverem, um sítio ideal para fossilizarem e os terrenos agora acessíveis aos paleontólogos, faz com que seja permitido, ou seja, tão fácil encontrar os dinossauros na Lourinhã. Não eram apenas aqui, claro. Há terrenos do Mesozoico, do Jurássico e do Mesozoico, desde Aveiro até o Cabo Especial, e depois numa faixa pequena no Algarve, mas é sobretudo no centro da região oeste, entre Peniche, ali entre talvez o Baleal e talvez o Porto da Calada, no limite do concelho entre Torres Vedras e Mafra, que estão os melhores sedimentos para se descobrir dinossauros. Portanto, existem em vários sítios do país, mas é na Lourinhã que aparecem mais vestígios. Obrigado, Otávio. Temos outra questão do Luís Avelar. Parabéns pela apresentação. Seria possível elucidar a estratégia seguida para determinar a datação absoluta de estratos sedimentares? Nós fazemos através da bioestratigrafia. Portanto, não é uma datação absoluta, mas conhecemos o tipo de animais em determinadas camadas e esse tipo de animais muda muito rapidamente. Estamos a falar das amonites, até mesmo dos dinossauros. E depois podemos correlacionar esses animais ou essas formas de vida a sítios onde estejam devidamente calibrados com datações absolutas. E isso, há vários isótopos radioativos que se degradam ao longo dos milhões de anos e podemos medir o nível de degradação e assim datar essas camadas que depois são relacionadas às nossas a partir da bioestratigrafia, a partir de fósseis que vamos descobrir aqui e noutros sítios que estão datados. Obrigada, mais uns parabéns, muitos parabéns, Dr. Otávio Mateus, uma excelente exposição. E a Maria João Melo coloca aqui uma questão que talvez tenha interesse para a conservação e restauro, ou possa ser aqui um polo de colaboração com a conservação e restauro, que é: os ossos dos dinossauros encontram-se fragilizados, os materiais ainda são mesmo o osso original ou são um material alterado? Como os preservam no museu? E, como todos, se calhar, espero visitar-vos em breve. Os ossos, a partir do momento que eles são enterrados, começam a sofrer alterações diagenéticas. Os minerais começam a penetrar dentro do osso e gradualmente a substituir pelo material original. Isto faz com que, dentro de 10 milhões de anos, um osso fossilizado é diferente de um osso recente, mas ainda tem alguma matéria original.
passado 20 milhões de anos já tem mais substituição e assim gradualmente até que a substituição seja completa. Quando temos fósseis com 150 milhões de anos, ainda temos as células originais, os osteócitos, que formam o osso, e que é absolutamente extraordinário. Portanto, temos algumas moléculas que de certeza ainda são as originais, mas é mal compreendido até que ponto é que nós podemos dizer que é uma substituição completa ou ainda é parcial. Portanto, um fóssil é um registro de um organismo com alteração diagenética e substituição do material por material mineral. Essa substituição pode nunca chegar a ser completa. E, portanto, vamos ter parte do osso original, sim, o que é espetacular, e, em alguns casos, é possível extrair moléculas orgânicas, DNA em dinossauros não se consegue, mas outras proteínas conseguem-se, e, portanto, podemos, desta forma, estudar um pouco mais sobre aqueles animais. Esses ossos estão petrificados, portanto, a sua conservação está um pouco mais facilitada do que em ossos mais recentes. Usamos muitos consolidantes, e há um que se usa muito, que é o paraloide B72, que de certo conhece, e obviamente faz sentido haver uma colaboração entre a conservação e o restauro e os paleontólogos, e tem havido. Eu estou a ver aqui na sala, por exemplo, a Cristiana Prado fez uma tese connosco na conservação de um dos dinossauros que aparecia nas imagens. E sim, nós precisamos que esses fósseis, que às vezes são muito, muito frágeis, apesar de petrificados, fiquem mais resistentes, mais consolidados e não se degradam. Às vezes têm sal, por exemplo, e vão se degradando. Portanto, nós precisamos resolver esses problemas. Portanto, faço aqui um apelo aos nossos colegas de conservação e restauro que enviem os seus alunos para fazer teses de mestrado, doutoramento e outras nesta área da paleontologia. Nós temos que colaborar mais. Obrigada. Temos aqui algumas respostas do colega Paulo Goinha, que é neste momento o coordenador do mestrado, não é? Não há aqui mais questões. Eu tinha uma questão, também já estamos em cima do final do nosso tempo. Eu tinha uma questão relativamente ao ambiente e ao sítio em que fazem as escavações. Aquilo passa a ser, legalmente, passa a ser terreno que fica impossibilitado, que fica reservado e impossibilitado de haver construções ou de haver plantações ou não é assim. Vocês fazem a escavação, retiram tudo o que têm a retirar e depois o terreno fica reutilizável? Depende de caso a caso. Normalmente, a maioria dos casos, nós tentamos retirar o máximo do material que esteja no terreno, porque ele vai se degradar devido à erosão, e levá-lo para um museu integralmente e deixando nada no terreno. Assim, por exemplo, se for num campo agrícola, nós queremos que o agricultor continue a ter o seu trabalho, obviamente, e queremos trabalhar com a população para que eles não sejam prejudicados caso esteja num terreno privado. Há casos em que os locais são de importância nacional, como é o caso das pegadas da chamada Pedreira do Galinha, por exemplo, na zona de Orém, em que o Estado comprou a própria pedreira para preservar um terreno que agora é de todos nós e é de importância global. Portanto, temos que ver caso a caso. O que nós estamos a fazer no Lourinhã é a criação de uma área que ao longo das arribas, com uma legislação adequada e específica para a paleontologia, para a preservação daqueles achados. Como é que vocês têm indicação de que poderá haver, num sítio específico, poderá haver material paleontológico
São vocês que fazem prospecções no Sim, terreno? Nós fazemos prospecção com muita frequência e algumas destas imagens foram inclusive recolhidas na sexta-feira, onde eu estava a fazer alguma prospecção no terreno e descobrimos sempre algumas coisas. E sabemos quais são as melhores camadas, ou melhor, primeiro temos de saber quais são as melhores camadas. Tem de ser do Mesozoico, portanto o tempo dos dinossauros, tem de ser rochas sedimentares, os dinossauros obviamente não vão aparecer em granitos, nem mármores, nem nada disso, portanto tem de ser rochas sedimentares do Mesozoico, ambientes continentais, que os dinossauros eram animais terrestres, portanto temos ambientes continentais, e por fim que tenham as condições geoquímicas para conservar os ossos. E aí, portanto, descobertas prévias dão-nos uma pista. Por fim, queremos que essas rochas estejam disponíveis, estejam expostas, aflorem, o termo que os geólogos usam é o afloramento das rochas, para nós podermos caminhar e ir à procura. E depois não há nada... A melhor tecnologia para isso é um bom par de botas e um bom par de olhos. É relativamente simples e low-tech. É irmos para o terreno à procura de indícios. E às vezes esses indícios são apenas um fragmento, mas depois esse fragmento está associado a outro, e depois pode ter um osso completo ou até um esqueleto completo. Eu quando vi a imagem que o Otávio mostrou, que tinha os ossos de dinossauro, pensei, bem, eu se passasse aqui, se calhar dizia que rochas estão interessantes, que pedras estão interessantes, e não iria achar que estavam ali ossos de dinossauro. Há alguma indicação que possa dar ao leigo para identificar alguma coisa e não estragar, obviamente, porque inadvertidamente pode-se estar a estragar património, não é? É uma pergunta interessante. A identificação dos ossos baseia-se em 3 características: a cor, a textura e a forma. Normalmente eles têm uma cor diferente. Cá em Portugal, ou pelo menos naquelas rochas, eles são ou negros ou são azul muito escuro. Tem textura de osso, portanto, nós vemos as fibras do osso tal como se fosse um osso atual. Portanto, se olharmos ao pormenor, ele é diferente de uma rocha simples, um bocado de granito, e tem a forma de um osso, quer dizer, vemos que aquilo é uma forma orgânica e não é uma forma de uma pedra regular. Portanto, nós conseguimos descobrir dessa forma. O meu colega Paulo Eguinha está aqui também a colocar uma série de informações, obrigado Paulo, sobre que vai ajudar também nas informações que estou a dar. Muito obrigada, Otávio, muito obrigada, Paulo, também, por estar aqui também Obrigado. A fazer uma informação escrita. Muito obrigada aos 2 oradores, foi um gosto enorme ter-vos connosco, foram apresentações muitíssimo interessantes, de áreas que à partida parecem completamente diferentes, mas que têm uma fonte comum, que é a preservação. A conservação, não é? Neste caso, a conservação de ossos ou a conservação de outros objetos que o Departamento de Conservação e Restauro nos falou. Queria agradecer também aos participantes desta sessão, muito obrigada também pela vossa presença e resta-nos despedir-nos. No mês de maio vamos ter outro tema, consultem a nossa página, os oradores ainda não estão completamente definidos, mas em breve teremos, peço desculpa, enganei-me no mês, não é? O próximo mês é abril, não é maio, portanto teremos no mês de abril, já no dia 14 de abril, teremos relativamente a materiais, que vai ser o tema de abril, micro, nano e smart materials. Vamos ter a professora Alexandra Ribeiro, do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente, e o professor João Paulo Borges, do Departamento de Ciências dos Materiais. No dia 14 de abril, à mesma hora, no sítio do costume, que é o Zoom, neste caso, às 13 horas, cá vos esperamos, e muito obrigada por terem aceito este convite de descobrir o que faz a FCT, que
pela generosidade dos investigadores que aqui vêm, nós estamos a comunicar. Muito obrigada e boa tarde a todos.